Essa é uma história real, tirada do livro de Jim Woodford. Deixarei aqui na descrição, se você quiser saber com mais detalhes. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a este humilde canal. A história que contarei aqui hoje é o relato de quase morte do piloto de avião canadense chamado Jim Woodford, que já estava há mais de 11 horas morto, segundo constatação dos médicos. Sua experiência de quase morte aconteceu devido à grande ingestão de remédios para diminuir a terrível dor causada por uma doença conhecida como Guillain-Barré. Jim não era um homem religioso, quase foi tragado às profundezas do inferno. Depois ascendeu aos céus e lá ficou frente a frente com Jesus. Essa é a história de Jim Woodford, que não tinha o menor interesse nas coisas de Deus, até que viveu uma experiência sobrenatural. Ele estava ligado a aparelhos em um hospital por causa de uma doença grave e incurável. Aos 61 anos de idade, ele foi diagnosticado com essa doença grave e incurável, conhecida como Síndrome de Guillain-Barré. Depois de ter o corpo todo paralisado e ficar incomunicável, ele teve um grande encontro com Deus. Enquanto os médicos e familiares pensavam que essa era sua morte, na verdade ele estava voltando à vida de uma forma sobrenatural. Antes da doença, Jim era um homem ambicioso e vivia focado em proporcionar uma vida de luxo à sua família. Achei que essa era a maneira correta de mostrar à minha esposa Lorraine e o quanto eu a amava e cuidava de nossa família. Porém, Lorraine tinha outros planos para o estilo de vida da família. Sendo uma mulher cristã, ela queria ver o coração do marido transformado. Então começou a orar por isso. Eu pedia a Deus para que o fizesse conhecer Jesus Cristo, de forma que ele fosse transformado e deixasse de ser tão materialista, contou Lorraine. O tempo passou e Jim começou a se afastar da família cada vez mais e disse: "Lembro de acordar no meio da noite e perguntar a mim mesmo: isso é tudo que existe?" Insatisfeito e vazio, Jim não sabia mais o que fazer. Um dia ele descobriu que estava com uma doença rara e que não havia cura. Segundo os médicos, a doença era conhecida como Síndrome de Guillain-Barré e ataca o sistema imunológico até atingir os nervos. Os sintomas começam com fraqueza, formigamento nos pés e nas pernas, e depois se espalham para a parte superior do corpo, até ocorrer uma paralisia total. Eu sentia uma dor constante em todas as partes do meu corpo e comecei a ter dificuldades para me mover. Nos 5 anos seguintes, Jim dependeu de medicamentos prescritos para controlar a forte dor que sentia. Passei de piloto de caça e de carros esportivos para alguém totalmente dependente de cuidados médicos e também de cuidados de minha esposa, que é enfermeira e que cuidou bastante de mim. A dor era tão grande que até para piscar os olhos doía muito. Então, desenvolvi uma técnica para piscar um olho de cada vez. A cada dia que passava, essa dor só aumentava cada vez mais. E também, acompanhando com o aumento da dor, eu aumentava por conta própria a quantidade de remédio tomada. A dor chegou a um ponto de ser tão insuportável que eu tomei de uma única vez um frasco inteiro de comprimidos. Um belo dia, fui dar uma olhada no lote em um terreno que eu planejava vender, e enquanto eu estava sentado em minha caminhonete, tive uma sensação crescente de queimação nas pernas. Foi quando, de repente, percebi que não conseguia mais respirar. Era como se a cabine da caminhonete estivesse se enchendo de água. Quando já ia dar meu último suspiro, em algum lugar dentro de mim, que eu nem sabia que existia, eu que até ali tinha uma visão materialista de tudo, da vida, gritei: "Deus, me perdoe! Por favor, Deus, me perdoe!" Senti meus pés queimando, como se estivessem dentro do fogo, ardendo em chamas. Naquele momento, eu estava de frente ao pôr do sol. Meus pés e minhas mãos queimavam muito, e aquela queimação horrível que estava em meus pés subiu para meu peito.
E naquele momento eu disse 6 palavras que acredito que seja a responsável por eu estar aqui hoje, juntamente com as orações de minha esposa e também de minha família. E naquele último instante eu tremia muito e olhei para o sol que no momento estava se pondo e gritei: Deus, me perdoe, por favor, Deus, me perdoe. Foi quando percebi que aquela dor horrível que me castigava durante todos aqueles anos tinha sumido completamente. Eu me sentia muito bem, tão bem como nunca havia sentido. Me sentia bastante vivo, mais vivo do que nunca. Me sentia tão bem que me levantei e saí da minha caminhonete. Me afastei da caminhonete cerca de 15 pés. Naquele momento, eu sentia como se estivessem tirado um casaco enorme e molhado das minhas costas. Eu não sentia mais nada. E tive a sensação que, juntamente com esse peso, como se fosse um casaco pesado em minhas costas, tivesse levado toda aquela dor terrível que eu havia sentido durante todos aqueles anos. Me sentia bem, muito bem, como nunca havia sentido antes tão bem daquele jeito. Eu vi um homem debruçado no volante do meu carro. Então fiquei nervoso e pensei, que audácia desse homem dentro do meu carro. Então me aproximei do carro. Chegando próximo, percebi quem que estava debruçado no volante. Era eu mesmo. Era meu corpo ali debruçado naquele volante do carro. Fiquei meio confuso ali naquele momento, mas de repente meu corpo começou a subir. Eu subia e via meu corpo ali caído, debruçado sobre o volante daquela caminhonete. Eu estava subindo, flutuando devagar. Fiz uma conta rápida em minha cabeça e percebi que estava a uns 100 pés de altura. Logo 200 pés. Eu estava desesperado. Pensei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Quando, pelos meus cálculos, eu cheguei a 1.200 pés de altura, se formou um belo arco em minha frente. O meio desse arco transformou-se em ouro. O centro desse arco se abriu e eu viajei ali em grande velocidade por aquele túnel que se formou dentro daquele arco. Eu entrei nesse túnel de luz, do qual tenho certeza que muitas pessoas já ouviram falar. Eu estava inclinado para trás com cerca de 45 graus e viajei em altíssima velocidade por esse túnel de luz. Eu tinha uma sensação incrível de velocidade, mas não havia barulho e nem vento havia ali. Suponho que eu estivesse em Mach 1. E de repente eu vi uma luz brilhante no final daquele túnel. Assim que eu cheguei, aquele túnel estava coberto por uma névoa. Ao adentrar naquele local, eu senti o túnel se fechar atrás de mim. Coloquei os pés no chão e a neblina se dissipou. Eu não pude acreditar no que estava diante de mim. Era a grama mais verde que você pudesse imaginar que existisse. Se temos muitas cores na terra, lá no céu tem 10.000 vezes mais. Meus olhos estavam em festa com tanta beleza. Eu olhava para aquela linda grama que irradiava luz embaixo dos meus pés e observei que havia uma espécie de linha divisória bem ali desenhada em minha frente. À minha direita havia um campo muito lindo e colorido, e a neblina pairava sobre ele. Haviam lindas flores espalhadas sobre aquele campo, mas à esquerda dessa linha a paisagem era muito diferente. Aquela linda grama verde passou de verde para marrom, de marrom para queimada, e depois caiu em um buraco. Dei um passo à frente e observei aquela escuridão negra como um carvão. Então, no fundo daquele poço, eu vi uma luz fraca, uma luz de fogo, como se fosse um fogo vermelho. Foi quando então ouvi barulhos de portões de ferro se abrindo, um som muito estranho e assustador. E daquelas comportas de ferro, que a poucos instantes eu escutara abrir, saiu uma criatura mais assustadora, horripilante e abominável que você possa imaginar. Nem o melhor e mais criativo diretor de cinema de Hollywood poderia replicar aquele ser que eu vi. Eu estava vendo aquele ser saindo daquele poço
E comecei a sentir um cheiro horrível vindo daquele poço, um odor forte de morte e decadência. Comecei a sentir o cheiro de coisas que estavam mortas há muito tempo. Coisas essas que nunca deveriam sair daquele abismo à luz do dia. Aquele ser olhou para mim. Aqueles olhos vermelhos me olhavam e subiam as paredes daquele poço. O seu corpo era formado por uma espécie de nuvem negra, com um rosto nela. Eu ouvi coisas muito estranhas. Ouvi vozes e gemidos vindo de dentro daquele ser, gritando e gemendo. Então, o que me aterrorizou foi ouvir o meu nome. Isso mesmo, o meu nome estava sendo chamado. Aquele ser aterrorizante sabia o meu nome e me conhecia, e estava vindo para mim. Eu estava apavorado naquele momento. Eu gostaria muito de dizer que eu estava ali e estava pronto para lutar, mas não, eu estava de verdade apavorado. Aquele ser se ergueu daquele poço sobre mim. Era o rosto mais abominável que eu já vi. Aquele ser era enorme e rosnava para mim o tempo inteiro. Havia uma sensação que aquela criatura mal podia esperar para enfiar e atravessar suas garras em mim. Eu fiquei de tal forma aterrorizado que me virei das trevas para a luz. E quando o fiz, senti o hálito dessa criatura em minha nuca. Eu sentia o mau cheiro do seu hálito e também sentia suas garras descendo pelas minhas costas. Mas antes, vocês se lembram que eu tinha dito que as 6 coisas que eu falei e as orações da minha família foram que fizeram eu estar aqui hoje? As 3 primeiras palavras que eu gritei naquele caminhão foram: Deus, me perdoe. Eu estava em um terror absoluto e naquele momento eu não poderia esperar nada vindo de Deus. Mas eu me virei com aquele ser respirando em minhas costas. Levantei minhas 2 mãos para o céu e gritei: Deus, me ajude. E imediatamente 3 estrelas apareceram naquela névoa, como 3 pontos de luz distante, mas que se aproximavam rapidamente. Nesse momento, eu podia ouvir a saliva daquele ser caindo no chão. Eu estava muito apavorado e me concentrei naqueles 3 pontos de luz, e elas vieram rapidamente, em uma velocidade extremamente rápida. Foi então que elas chegaram. Foi quando percebi que elas eram anjos. Quando eles se aproximaram de mim, sua linda luz me atravessou e acertou em cheio aquela criatura. Quando foi atingida, aquela criatura saiu correndo para o buraco, como um rato corre para se esconder. Deus tinha ouvido o clamor e o pedido de socorro de alguém que nunca tinha se voltado para ele durante a sua vida. Aqueles anjos falavam comigo através de telepatia, e quando eles colocaram suas asas em volta de mim e me abraçaram, eu me senti muito seguro e protegido. Eu estendi a minha mão para trocar no braço do anjo, e ao fazer isso, percebi que fui um pouco indelicado. Quando senti isso, puxei minha mão para trás. Quando fiz, a luz do anjo se agarrou-se em minha mão. E quando puxei a minha mão de volta, a luz se soltou-se de mim e voltou para o corpo do anjo. Me mostraram a cidade sagrada, e haviam edifícios incríveis de luz. Esses lindos edifícios não eram construídos com blocos e nem pedras, e sim com amor e com luz. E lá nessa cidade santa haviam muitos salões do conhecimento da música, da dança, do conhecimento, salões de tudo que você quisesse aprender sobre os mistérios de Deus. Os anjos me levaram até a sala do registro, e tirando do seu manto, ele tirou o meu registro. Era muito fino, eu sinto até vergonha em dizer, porque gastei todo o meu tempo com coisas supérfluas, com coisas materiais. Pensava muito em dinheiro e era muito materialista. Um anjo, tirando o meu registro com poucas folhas, entregou para Jesus ver.
Eu senti vergonha de Jesus naquela hora. Eu achava que com todos os meus bens que eu tinha, com minhas posses, com as minhas conquistas, o meu registro seria grosso como uma Bíblia. Mas não, eu gastei todo o meu tempo com coisas banais, e a esta altura eu estava envergonhado. A humanidade deveria ter sido o meu negócio. Ao invés disso, eu estava totalmente envolvido em meu ego. Hoje eu estou determinado. Se eu tiver a oportunidade de fazer todo o bem que eu puder, Jesus vai precisar de 3 anjos e de uma empilhadeira para abrir o meu livro. E o ápice de tudo que aconteceu na minha vida foi quando Jesus olhou para mim e sorriu. Jesus sorriu para mim. Quando eu olhei nos olhos de Jesus, eu fiquei perdido na eternidade, porque naqueles olhos eu vi tristeza pela forma de como eu vivia a minha vida. Vi tristeza de como nós, seres humanos, rejeitamos a mensagem de amor de seu Pai. Mas eu também vi um amor incrível e incondicional por mim, por alguém que não merecia nada. E eu também vi nos olhos de Jesus, misturados com amor, eu vi perdão. Perdão para mim, perdão para a vida que eu havia vivido, perdão e uma chance para viver novamente. E eu sou eternamente grato. Então Jesus disse para mim: volte e conte para seus irmãos as maravilhas que te mostramos. E então, ouvindo isso, eu acordei em uma maca gelada de hospital, gritando a plenos pulmões e assustando algumas enfermeiras que estavam por ali. Eu nem acreditei quando vi novamente minha esposa, Lorraine. Eu disse a ela: Lorraine, eu vi Jesus. Eu não acredito que um ser humano possa passar por essa experiência impactante e não possa ser profundamente mudado. Eu sinto como se estivesse realmente nascido de novo. Eu não só voltei da sepultura, como também a minha alma voltou do desespero, e também o meu espírito, e por isso eu serei eternamente grato.